Olá, professor Vanderlei, e a todos que vão assistir a esta videoaula. Eu venho trazer a minha solução para o problema das colisões em horários de aula relacionada à atividade supervisionada 1 do primeiro semestre de 2023 na disciplina de Algoritmos e Estrutura de Dados 2. Me chamo Pedro Paulo Dias e essa é a minha apresentação. Como o nome do problema já diz, né, a gente deve encontrar as colisões dado um arquivo com as informações das aulas. Esse arquivo, cada linha vai ter um registro de aula e cada registro de aula tem professor, tem o dia da aula, tem a sala, o horário, ID, qual vai ser a instituição e assim por diante, várias informações. E são duas principais formas de colisão que a gente vai estar considerando, né? A colisão por professor, que vamos chamar de colisão do tipo 1, e a colisão por sala, que chamaremos de colisão do tipo 2. A colisão por professor é quando ele está lecionando mais de uma aula ao mesmo tempo. E a colisão por sala é quando a sala está sendo usada para mais de uma aula ao mesmo tempo. Se no mesmo registro, se entre dois ou mais registros, na verdade, ocorrer ambas as colisões, então a gente vai chamar a colisão de colisão do tipo 3, que é quando as duas colisões acontecem simultaneamente. E a gente divide em dois tipos de colisão relacionada à forma que se dá: a colisão parcial e a colisão total. A colisão total é quando os horários de início e término das aulas que estão colidindo são idênticos. E a colisão parcial é quando os horários de início e término não são idênticos, mas mesmo assim uma parte de uma aula está contida na outra. Há um terceiro caso, além desses dois mostrados na figura aí, que é quando uma aula está totalmente inserida na outra, mas a outra não está totalmente inserida na primeira. Que seria, por exemplo, uma aula começada às 16 às 20 horas na sala 3 e outra aula na mesma sala iniciar das 17 às 19 horas. Apesar de uma sala ter o horário totalmente dentro da outra aula, não é uma colisão total, porque a outra não está totalmente dentro da primeira. É uma colisão parcial. E a estrutura do meu programa é bem simples, ela ocorre basicamente toda dentro de loop. Óbvio que vai chamando funções externas ao loop, mas todo o acontecimento se dá dentro desse. Seria, primeiro, um loop que vai percorrer cada linha do arquivo, e para cada linha do arquivo vai salvar o registro dessa linha em uma variável. Depois de inserir este registro em uma variável, ele vai. Quer dizer, depois de salvar o registro em uma variável, ele vai inserir esse registro em uma árvore binária de busca AVL ordenada pelo identificador do professor. E essa primeira estrutura ela vai nos permitir encontrar as colisões do tipo 1 e tipo 3. Após inserir na árvore ordenada pelo identificador do professor, vamos inserir esse registro também numa árvore ordenada pelo identificador da instituição. E essa segunda estrutura ela vai nos permitir encontrar as colisões do tipo 2 e tipo 3. E como as duas estruturas encontram as colisões de tipo 3, quando essa colisão for encontrada pela segunda estrutura, a árvore de instituições, a gente vai ignorar essa colisão porque ela já vai ter sido encontrada na primeira estrutura. E depois vai se repetir nesse loop até o final do arquivo. Essa daqui é a estrutura de um registro, né? Cada informação que contém um registro. ID, ID Teacher, ID Day, ID Institution, assim por diante. Essas informações vai nos ajudar a encontrar as colisões. Aqui está a estrutura da primeira árvore, da árvore de professores. Apesar de ter colocado errado aqui, professor 4 e o filho à direita ser o 3, isso não vai mudar muito.
A estrutura é campo para gravar o registro, campo para gravar a altura do nó, porque vai nos permitir fazer o balanceamento do nó, campo para guardar, para apontar para o filho da direita e um para apontar para o filho da esquerda. Depois nós temos esse terceiro campo, que é o que? É um array e cada índice, cada posição desse array vai guardar uma lista. Cada lista diferente de cada índice é a lista de aulas daquele professor ou daquela sala de aula aquele dia da semana representado pelo índice. Por exemplo, se o índice for 0, vai ter lá no índice 0 a raiz da lista de aulas do dia 0 da semana, que seria a segunda-feira ou domingo. Não, é uma lista não ordenada. Então vai ter lá a lista de aulas daquele dia da semana. Depois, no segundo dia da semana, vai ter a lista de aulas daquele dia da semana, do professor ou da sala. Na árvore de professores, vão ser ponteiros para as listas de aulas do professor cada dia da semana. Aqui na segunda estrutura, que é a árvore de instituição, pode ver que é um pouco diferente, olha. Essa árvore aqui, lilás, ela tem a mesma estrutura da árvore de professores. A árvore azul, a árvore de instituição, tem essa estrutura, Institutions Node. E tem um campo para o ID da instituição, campo que vai apontar para a raiz da árvore de salas daquela instituição e, claro, um campo apontando para o filho da direita, outro para o da esquerda, ao contrário, né? Para a esquerda, outro para a direita, e um campo para a altura para fazer o balanceamento. Aqui, como pode ver, esse campo Root Records Institution vai apontar para a árvore das salas da instituição. Nesse caso, da instituição 3 está apontando para as salas 1, 2 e 3 da instituição 3. E tem como raiz a sala 2. E cada nó de salas dessa instituição 3 tem esse array com 7 índices, né, para cada dia da semana. E cada um desses índices, cada uma das posições desse array, guarda a raiz para a lista de aulas que aquela sala recebe naquele dia da semana, né? Então, eu vou mostrar aqui a inserção na árvore de professores. E essa primeira árvore é uma inserção normal, exceto que quando o ID do professor é igual ao ID do professor que está sendo inserido é igual ao ID do professor que já foi inserido, então esse novo registro ele vai para uma lista, né? Olha, primeiro ele vai verificar se tem uma colisão, né? Vai colocar os resultados, né, da colisão, se teve ou se não teve. E depois vai para o array do dia da semana da aula que está sendo inserida, né? E vai chamar essa função insertList, né, na lista. E vai inserir ao final da lista esses registros. Claro, se a lista ela ainda não tiver nenhum registro, então esse registro vai ser adicionado como primeiro item da lista. Mas aí o segundo vai vir, vai comparar, né? Vai verificar a colisão e vai ser colocado na segunda posição da lista. E assim por diante. Aqui está a inserção na árvore de instituições. Também é uma inserção normal numa árvore na área de busca AVL, mas quando o ID da instituição do registro que está sendo inserido é igual ao ID da instituição do registro que está sendo comparado, do registro que já está na árvore, então a gente vai chamar essa função aqui, insert node AVL by IDRoom, que é o quê? Que é a árvore de salas daquela instituição. Vai adicionar esse registro na árvore de salas daquela instituição. E essa
essa função insert node AVL by id_room, ela é semelhante a uma inserção numa árvore binária de busca AVL, exceto que quando o ID da sala é igual ao ID da sala que está sendo, do registro que está sendo inserido é igual ao ID da sala do registro que já está na árvore, então esse novo registro é adicionado à lista de aulas naquele dia da semana, né? Vai ir lá para o índice do array referente ao dia da semana da aula, daquele registro, e vai ser adicionado na lista de aulas daquele dia, que vai ser chamado por essa função insert list day. Primeiro, antes de mostrar a função insert list day, eu vou mostrar essa função aqui, collision type. Aqui tem esse comentário, escreve no arquivo, é porque é uma linha muito grande que eu apaguei para ficar um pouquinho mais fácil de ser visto aqui no slide. Mas substitui se escreve no arquivo por uma função que escreve a colisão no arquivo de saída. Olha, essa função collision type, ela recebe o registro A, um registro B e um initiator, que é um número inteiro para indicar quem que está iniciando essa função. Se for um determinado número, quer dizer que foi iniciado pela árvore de professores. Se foi outro, então foi iniciado pela árvore de salas. Pela árvore de salas da instituição. Quando é iniciado pela árvore de salas da instituição e o tipo da colisão é 3, então a gente vai ignorar essa colisão. Agora, se a colisão não for 3, então a gente vai fazer a adição normal no arquivo. E aqui eu faço uma lógica pequena para ver se tem colisão de professor ou só colisão de sala. Se tiver só de sala ou só de professor, a gente adicione aqui os resultados na colisão. E aqui está a função collision level, que é para verificar o tamanho da colisão, né, em tempo, e vai retornar para a gente se tem colisão e vai retornar recebe por referência esse collision size, que vai retornar quanto tempo durou a colisão. Esse daqui é o laço de repetição inicial. O laço de repetição inicial ele está dentro dessa função process CSV, que vai receber o nome do arquivo a ser lido, o arquivo com as entradas, né? E o que acontece? Ele verifica, né, se o arquivo realmente foi encontrado. Se ele não foi encontrado, vai terminar. Tá, depois a gente vem para esse laço de repetição, guardamos o novo registro, uma variável, inserimos esse novo registro na árvore teacher, que é a árvore de professores, e depois inserimos esse registro na árvore de instituições, eu chamei de I. E depois lá no código eu adicionei duas funções aqui para dar free às árvores, mas aqui elas não estão só por questão de espaço. Essa daqui é a função main. Essa linha gigantesca é a linha escrevendo o arquivo de saída. A primeira linha, né, as colunas, o que cada coluna significa. Essa função main, ela faz um cálculo aqui só para verificar quanto tempo demora para todo o algoritmo encontrar os resultados, e é isso, né? Depois fechamos o arquivo e imprimimos quanto tempo demora. Sobre a complexidade do algoritmo, eu calculei, né, apenas as complexidades do melhor caso e do pior caso para n maior do que 1. A complexidade do melhor caso para n maior do que 1, ela é um caso bem particular, que seria basicamente um caso onde não tem colisões. A gente teria um laço de repetição n, uma inserção em uma árvore AVL, que é log de n,
inserção em uma árvore AVL, em uma segunda árvore AVL log de n. E a complexidade, se a gente não ignorar nada, seria 2n log de n. E ali eu escrevo, vale ressaltar que nesse caso o número de colisões é igual a zero. Isso porque todo registro seria de um professor diferente e de uma instituição diferente. E assim a gente não teria aquela terceira árvore de salas de uma instituição, porque é o melhor caso, né? E a complexidade de pior caso, para n maior do que 1, a gente tem um laço de repetição n, né? Tem uma inserção em uma lista no primeiro nó da árvore de professores, ou seja, todos os registros são do mesmo professor e do mesmo dia. Depois a gente tem uma inserção numa segunda lista no primeiro nó da segunda árvore. Na verdade, da terceira árvore, mas o que vai acontecer? A gente vai inserir na árvore de instituição o primeiro item. Depois, o segundo item vai ser da mesma instituição. E então, ele vai para a árvore de salas daquela instituição. Só que, para ser o pior caso, todos vão ter que ir para a mesma lista. Ou seja, é um registro igual ao que já foi inserido, né? O terceiro registro que vai ser inserido, ele vai ser igual ao segundo, que o primeiro ele... Ah, não, tá certo. O primeiro ele é a raiz e o segundo já vai entrar na lista. E assim por diante, né? Vai entrando na lista. Até vão ser 3 listas, no caso. Não. Aliás, vão ser 2 listas, no caso, né? 2 vezes n ao quadrado, que vai ficar se a gente não ignorar uma... Tipo, vale ressaltar, neste caso, todas as colisões é igual a... Aliás, o número de colisões é igual a n e do tipo 3, ou seja, de colisão de professor e sala. E bem provável que são todas colisões de que os horários são iguais das aulas. E aqui eu vou mostrar porque que eu decidi utilizar a lista, não a não árvores no lugar da lista. Aqui, como pode ver, nesse lado direito, eu utilizei lista. E o que é que acontece? Quando eu utilizo, aliás, desse lado direito, eu utilizei árvores aqui no dia. Quando eu utilizo árvores, não tenho nenhum campo para ordenar no dia da semana. Aliás, quando eu pego todas as aulas de um dia da semana, do professor 17, por exemplo, daqui, eu não tenho um outro campo para ordenar senão o de intervalo. Porque se eu ordeno, por exemplo, do ID, eu, não tem como eu garantir que o ID 3 não se colide com o ID 1. Supor que a raiz é 2, aqui tem 1, e o 3 viria para cá. Mas e se o 3 colide com o do ID 1? A gente não tem como saber. Então eu optei, né, por fazer com intervalo de horário, né? E começa, por exemplo, nesse dia 4, a raiz começa do dia 18, do horário 18 e termina às 20. O que acontece? Quando vem um da 19 às 21, ele colide, ele não pode ir só para um lado, porque se ele colidiu, pode existir algum registro do lado esquerdo que também colide de alguma forma. Esse caso, ele é um caso particular que talvez não exista. Mas, por exemplo, vamos utilizar o horário de 16 horas às 21 horas e tem uma colisão. Ele pode ter colisão de ambos os lados, né? Então, ele teria que ir para ambos os lados. E quando eu faço isso, eu faço um registro ir para ambos os lados da árvore, ambos os filhos do nó, quer dizer, eu tenho que multiplicar, né? Tenho que fazer uma cópia desse nó e aí eu estaria multiplicando o uso de memória. E o que acontece? Quando o número de nós, de registros, são poucos, o número é pequeno, isso não faz diferença. O algoritmo fica bem rápido e, sei lá, tem uma ou duas cópias, não faz diferença na memória. O problema é, vamos supor que eu pego um arquivo com
300 mil registros. Óbvio que não tem nenhuma instituição que tem 300 mil aulas no semestre. Mas, vamos supor, né, no caso extremo, 300 mil aulas no semestre. E vamos supor que só um dia tem 10 mil aulas. Só um professor, né, não tem como, é impossível o professor ter 10 mil aulas no mesmo dia. Mas no caso extremo, né? No caso extremo para o algoritmo. 10 mil aulas em um dia. E tem uma aula que tem um horário muito atípico e vai sair colidindo com várias. Ele vai criar mais de duas cópias. Vai começar a criar várias e várias cópias. E eu não posso apagar essas cópias, porque essas cópias têm que ficar lá na árvore para futuros registros que vão vir comparar com eles, né? Porque nada garante que se eu deixar apenas um registro na árvore, por exemplo, só deixar de um lado da árvore, um registro do outro lado não vai colidir com ele, né? Sim, o algoritmo vai detectar colisão, mas isso não quer dizer que ele não colidiu. Já na lista, apesar dela não ser ordenada e ter que percorrer toda a lista para verificar, eu não preciso ficar criando cópias. Por exemplo, a aula 1 só existe uma da aula 1. Existe um registro na memória lá da aula 1. E a árvore eu não posso passar referência. Por exemplo, o filho da esquerda eu não posso passar como referência o filho da direita, porque ele já é filho da, do lado direito aqui. Aí, por exemplo, se eu passo como referência o filho da direita aqui para ser filho da direita de um filho da esquerda, isso, isso vai fazer com que venha um terceiro registro aqui para adicionar. Ele vai ser adicionado dos dois lados sem eu ter feito isso. E o, uma situação um pouco complicada utilizar árvores. Eu optei por utilizar a lista. E aqui tá, eu vou mostrar depois como é que eu faço na lista, porque eu vi que não coloquei no slide, mas quando eu utilizo essa estrutura de árvore no dia da semana, eu faço aqui, faço uma inserção normal em árvores, né? Se não houver nenhuma colisão. Agora, se houver uma colisão, olha o que eu faço. Eu insiro o filho da direita, crio uma cópia e insiro essa cópia no filho da esquerda. E aí que tá, né? Como eu disse, eu tenho que deixar esses registros até o fim do algoritmo executar, porque nada me garante que se eu tirar, eu vou estar deixando de ver uma colisão. Agora, se eu deixar lá, é certeza que eu vou ver a colisão. E assim, as colisões, além disso, eu posso encontrar elas mais de uma vez, o que seria mais uso de memória desnecessário. Eu tenho tempo, eu vou mostrar o código, mas antes, como bibliografia, eu utilizei livro digital, né, do Corman e o livro brasileiro, né, do Jaime Luiz, da Lilian Marquezon. Eles foram de grande ajuda. Não só, não só árvores, mas como eu utilizei lista também. Tive que dar uma olhada. Vou mostrar aqui o algoritmo. Na verdade, vou mostrar a função primeiro aqui para inserir na lista. Olha, o que acontece? A gente está aqui na função main, chama essa função process.sv, que vai chamar a função para ler o registro, adicionar ele uma variável que retorna. Olha aqui, é uma função só ler o que está no arquivo. Apesar de ser grande, ele é uma função simples. Adicionamos o registro na árvore de professores, que vai chamar a função insertListDay se esse registro já tiver algum professor inserido com aquele ID, né? Não, eu mostrei sim, né? Agora que eu lembrei. Mostrei sim. Achei que eu não tinha mostrado. Tá, eu vou rodar aqui o algoritmo. A gente ver a saída. A saída, deixa eu ver se o arquivo de saída está aqui. Não. A saída vai ser num arquivo chamado resultado. gcc main-o programa / programa. E o arquivo que foi enviado, eu passei ele com o nome de arquivo .csv. E essa é a saída. Aqui está o resultado.csv. E essas são as saídas. Ele não está ordenado, tem como, tá? Eu criaria uma terceira árvore para ordenar
ID, né? Uma árvore só com as colisões. Aqui nesse arquivo de saída, eu adicionei esse campo ID Record Collided, que é para mostrar qual foi a colisão que aconteceu. Por exemplo, o ID 15 aqui na segunda linha colidiu com o ID 5. O ID 5 da segunda linha colidiu com o ID 15. O ID 37 da terceira linha colidiu com o ID 25 e assim por diante, né? E pode ver que alguns registros aparecem duas vezes, porque eles colidem mais de uma vez, né? E aqui é o caso do 55, ele colidiu com o 31 e 55 também colidiu com o 43. E só para verificar aqui, olha, editor sistema. Eu vou rodar um arquivo com 100 mil registros. Olha aqui, 99 mil registros, na verdade, né? Por causa da primeira linha. O nome dele é data. Aqui é só para a gente verificar o uso de memória. /programa data.csv. Ele vai rodar aí. Vai demorar um pouquinho porque está gravando, né? Ele costuma demorar tipo 2 segundos quando ele não está gravando. 2 ou 1,90 e pouco. Ou 1,60 e pouco. Olha lá, terminou. E, na verdade eu nem consegui mostrar, né, do lado ali o uso da memória. XCC novamente. O que eu quero dizer é data.csv. Tem que encontrar ele aqui. Aqui ele. 119 uso de memória, 119 megas. Se eu faço isso daqui com aquele de utilizando árvores no lugar da lista, ele não vai utilizar apenas aqueles 119 de memória, 130 de memória. Ele utiliza quase ou mais de 1 GB. Na verdade, com 1 milhão de registros, com 700 registros já guardados nas duas árvores, ele foi para mais de 15 GB. E aí eu tive que parar, porque aqui só tem 24 GB. Fica travando quando ele vai chegando no limite. Então é isso. Qualquer dúvida ou sugestão, estarei à disposição. Tem o meu e-mail e eu acho que vai ter algum fórum aí na plataforma Turing. Obrigado. É isso.